Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a Dani Coco. A Dani é palestrante, especialista no cuidado materno-infantil, idealizadora do Instituto Assessoria Mamãe, referência em consultoria do sono infantil. Dani, muito obrigada Imagina, obrigada a por você vir pelo aqui. convite. Imagina, olha, gente, a Dani, já vou deixar adiantado, ela não é especializada no sono infantil autista do espectro, né, do TEA, mas eu Isso. quis trazer a Dani porque eu acho que é um tema muito legal, que isso vai conseguir ajudar diversas mães no Brasil inteiro, no mundo todo. E eu acho que essa expertise que ela tem, eu acho que vai ser fundamental para ajudar todas. E Dani, conta pra gente como que você começou, onde você caiu nessa ideia de ir pro sono infantil. Como começou tudo isso? Na verdade, eu sou de uma área totalmente diferente, né? E aí eu estava no trabalho, trabalhava com pesquisa clínica, com estudos oncológicos. E aí minhas amigas do trabalho começaram a engravidar. E aí tudo elas perguntavam para mim, eu era a única que tinha filhos já na época. E aí eu fui dando orientações aleatórias de mãe, assim, nada estudado, nada embasado. Aí uma delas um dia falou, Dani, quanto você cobra para fazer isso? Aí eu falei, gente, é um É um negócio. nicho, né? Só que até aí eu trabalhava muito, até aí eu ajudava elas muito com essa questão de enxoval do bebê, o que comprar, o que não comprar, sabe? Tipo, esse tipo de coisa mais pra gestante. E aí eu resolvi estudar sobre o assunto. Falei, bom, você tem alguém que paga? Por que não fazer disso um negócio, né? Uhum. Fui estudar sobre o assunto, descobri que nos Estados Unidos isso era uma profissão, fiz o curso que tinha que fazer. E essas mães, essas gestantes que eu comecei a atender, começaram a ganhar neném. E aí começaram a ganhar neném, tiveram dificuldade com a amamentação, e aí começaram a pedir orientação com a amamentação. Aí eu fui estudar sobre a amamentação, comecei a atender a amamentação, e aí que entrou o sono na minha vida. Porque os bebês estavam mamando já, mas não dormiam. E aí eu recebi aquela dúvida, Dani, socorro, tá mamando, mas não dorme, o que eu faço? E aí eu resolvi estudar o sono infantil. Foi aí que eu fiz, de fato, a transição de carreira, porque até aí eu tava nesse meio período, né, trabalhando na empresa e fazendo esses trabalhos com as gestantes. E aí resolvi fazer a transição de carreira, fui estudar o sono, me apaixonei. E você falando até que a gente vai acabar ajudando pessoas do mundo inteiro, né? Porque realmente o sono é uma grande dor para os pais. É a queixa número 1 dentro dos consultórios pediátricos. Não, com certeza. Se eu conhecesse a Dani antes na minha vida, eu acho que a facilitaria assim enorme. Eu tive muito problema com o Vicente, mãe de primeira viagem totalmente. E o Vicente, eu até descobri, mas ele tinha PLV, que é uma alergia à proteína do leite de vaca. É um grande vilão do sono. Nossa, eu amamentava, primeiro que ele tinha a linguinha presa e eu ficava com medo dele não conseguir mamar. Sim, Porque antigamente fazia o pique no hospital mesmo. sim. E agora não faz mais. E aí tinha que levar no médico. Aí ele falou, meu, tem que sedar. Aí eu falei, meu Deus, não, ele é muito Muito pequeno. bebê. E aí, como né, todos sabem, eu fiz a parte de neurociência e eu sei os malefícios, não induzindo nada, gente, mas assim, no paper, todos os malefícios que a anestesia faz. E eu falei, cara, ele é muito pequenininho ainda. E aí eu falei, não tenho coragem, porque no meu doutorado eu tinha que fazer cirurgias nos modelos animais que a gente usava. E eu tinha muito medo, assim, porque experiência prévia, assim, eu falava assim, meu Deus, não quero isso pra ele. Então eu não tive coragem, assim, se ele vai me sacrificar e me culpar mais pra frente, eu não sei. Mas eu não tive coragem de fazer isso com ele recém-nascido. E, enfim, aí eu peguei uma consultoria de amamentação, ele conseguiu fazer a pega. Aí beleza, ele começou a mamar direito, e aí depois, meu, ele soltava uns punzinhos que eu escutava lá no meu quarto. Chorava, 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 chorava. Ele tomou uma vacina, eu já nem lembro mais, era aquela de 2 meses, e aí piorou pra caramba, e ele não mamava, aí ele começou a não dormir. É um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra. E aí o que faz, Dani? Porque assim, ele não dormia, ele tinha essa alergia, que foi esse caso do Vicente em específico, mas assim, qual que é o sinal para uma mãe procurar ajuda? O que é normal? O que não é normal no sono infantil, assim, de um recém-nascido? Falando de recém-nascido, existem algumas particularidades que a gente não consegue fugir. Então, por exemplo, a vacina, ela vai trazer um desconforto. Primeiro, o local fica inchadinho, fica dolorido, pode trazer febre, pode trazer alguns desconfortos, e aí não tem consultoria do sono, por exemplo, que resolva o desconforto. Tem que esperar passar, entrar com uma conduta mais, talvez, medicamentosa com o médico, para ver alguma coisa para alívio, certo? Então, a gente tem a questão de cólica também. O bebê tá com cólica, eu quero que ele durma. Quando Como que que é dorme com normal ter cólica? cólica? Já, recém-nascido já tem? É normal Então, eles aquilo? falam que após os 15 dias de vida. Então, após os 15 dias começa ali os episódios de cólica,
né? Então, assim, aí o que a gente faz na hora da cólica? Gente, você consegue dormir com cólica? Eu não consigo, né? E a consultoria de sono, ela trabalha a parte comportamental. O que é o comportamento? Quando a gente trabalha hábitos, rotina e ambiente. Então, quando ficar atento? Então, por exemplo, falando de um bebê de 0 a 3 meses, é comum que eles mamem a cada 2 horas, a cada 3 horas. Então, é comum que eles acordem algumas vezes na madrugada para mamar, assim como é comum acordar para trocas de fralda. Então, a gente tem que tirar a expectativa de que o bebê vai dormir a noite toda desde o primeiro dia de vida. Eu escutava muito isso. Ai, porque meu tem filho muito dormia disso. a noite toda. Exatamente. Nossa. Então, assim, se eu preciso trocar a fralda dele de madrugada, se ele tem a necessidade de mamar, que é importante, é sobrevivência, né? Sim. Como é que eu quero que ele durma a noite toda? Então, o que é comum? É comum um bebê nessa idade acordar a cada 2, 3 horas. Agora, quando que posso ter um sinalzinho de alerta? Tá acordando a cada 40 minutos. Já não é legal. Então, dorme um pouquinho, passa meia hora, 40 minutos, acorda. Aí, nessa hora, a gente tem que ver o que está acontecendo. Dentro da consultoria, nós iremos trabalhar o ambiente daquela criança, a rotina dela desde a hora que ela acorda, porque a gente cai muito naquela assim, por exemplo, quero que meu filho durma. Aí você começa a cuidar na parte da noite. O dia vira uma bagunça, você sai conduzindo o dia sem rotina nenhuma. Chega à noite, você quer que ele deite e durma. Só que uma boa noite de sono, ela começa a ser construída a partir do momento que a gente levanta da cama. Então, tudo que antecede a noite é o que vai fazer com que o sono seja bom à noite. O que seria uma rotina ideal quando você fala isso, só para eu entender? Então, primeiro que a gente tem que respeitar 2 necessidades vitais, que é alimentação e sono. Nessa idade, amamentação e sono. Então, o que é uma rotina ideal falando para um bebê recém-nascido? Qual que é a atividade dele? As necessidades dele? Dormir, mamar e higiene. Essas 3 atividades, elas precisam ter horários. Ah, Dani, mas a amamentação, livre demanda, como é que faz? É óbvio que a livre demanda, feita da forma correta, ela é muito bem-vinda. E como que é essa livre demanda? Deu fome, eu vou dar de mamar pro meu filho. Agora, meu filho vai fazer peito, peito. E como que eu sei se tá com fome ou se é mãe ou se é aconchego? Então, é muito interessante essa pergunta, porque os pais não sabem, não só de primeira viagem, de segunda também não, porque cada bebê é de um jeito, né? Então, a gente vê se tá mamando o suficiente através da quantidade de fralda que troca de xixi. Deglutição. Muitas vezes você está amamentando o seu bebê, mas você está amamentando aqui olhando o celular, você está vendo TV, você está mexendo em alguma coisa, está pensando em outra coisa, você não está olhando para ele. Então você precisa olhar para ver se ele está deglutindo, se ele está no peito, mais naquele momento aconchego, porque a gente consegue sentir a pressão de quando está mamando, né? E observar, se eu vi que mamou bem e daqui 20 minutos ele chorar, não é fome. Só que por falta de experiência e por não saber, o que a mãe faz? Dá o peito. Dá o peito. Eu dava, gente. Então, porque a gente não sabe. Eu não sabia mesmo. Então, a gente não sabe. Então, o ideal é a gente estar observando. Eu brinco e falo que é igual um laboratório. É observacional. Você vai colocar o bebê pra mamar e vai observar. Você precisa ver se ele tá deglutindo, se ele tá mais... Porque tem bebês que são mais preguiçosinhos, então eles vão pro peito até com fome. Mas eles têm muito sono também. Então, eles acabam mais dormindo do que mamando. Muito. Então, eles não mamam o suficiente e dormem. Aí, daqui 20 minutos, você vai acordar porque vai estar com fome mesmo. E aí, você vai colocar no peito de novo. Então, o segredo está em uma boa, primeiro, que eu digo sempre, consultoria de amamentação primeiro. Tá. Você precisa entender o padrão, o ritmo do seu bebê de amamentação. E aí, você consegue colocar um pouco mais de rotina para ele. E aí, como ele tem essa mania, às vezes, de dormir, mama um pouquinho e dorme. Você, com a sua consultoria, você consegue ajudar a mãe a regular isso? Tipo... A gente acaba dando um pouquinho mais de autonomia. É óbvio que até os 3 meses de vida, ele é muito pequenininho e ele cansa. Mamar é um exercício, né? Então, você imagina ficar lá 10 minutinhos, 5 minutinhos que seja, naquele exercício de sucção. O bebê vai dormir. Então, a gente nem exige, a gente nem pretende que o bebê consiga parar de mamar antes de adormecer. Ele vai, provavelmente, muitas vezes adormecer mamando. Então, até os 3 meses de vida, a gente trabalha outras questões, como o ambiente de sono, a rotina noturna, a higiene do sono, e deixa para trabalhar, de fato, essa questão de mamar dormindo após os 3 meses de vida, quando a gente vai dando um pouco mais de autonomia. Mas aí a gente tem que parar de cair naquela da internet, 12 horas de sono seguidas para um bebê de 10 dias. Ah, mas o meu vizinho falou que o dele faz, mas tudo tem exceção, mas esse não é o padrão, tá? E o bebê é muito pequenininho, ele precisa ainda amamentar de madrugada, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E nessa rotina, quando você fala desses 3 primeiros meses, assim, o que é importante, se for anteceder a noite, né? Porque, por exemplo, o que me ensinaram é que durante o dia a luz realmente tem que ficar acesa. Tipo, essa é a parte do ambiente de sono que eu falei que a gente trabalha. Do ambiente. Isso. Mas de manhã tem que estar aceso mesmo, a luz do dia. O bebê, ele nasce com produção de melatonina irregular.
que é o nosso hormônio que ajuda a induzir o sono. Então, você imagina que ele nasceu com isso tudo desregulado. Como que eu consigo sinalizar para ele o que é dia e o que é noite? Se ele não tem esse hormônio que ajuda? Através da luminosidade. Então, se durante o dia eu deixo tudo escurinho e não sinalizo para ele que é dia, eu não estou contribuindo para a secreção dessa melatonina, para que ela ande de acordo com o ritmo circadiano, que é o normal, né? Durante o dia é luz e à noite escuro. Então, para que eu consiga fazer isso funcionar e eu não ter um bebê que troca a noite pelo dia, todo mundo conhece um bebê que já trocou a noite pelo Eu ia te dia. perguntar isso, era a próxima pergunta. Né? Eles trocam a noite pelo dia. Por quê? Pela melatonina e o fato da gente não ajudar através do ambiente. Então, durante o dia, a gente pede o quê? Na hora de dormir, não deixar 100% escuro, porque eu preciso sinalizar para ele de que é um sono mais superficial, é uma soneca, não é um sono noturno. E à noite, deixar bem escurinho. Só que não adianta também, Gabi, a gente deixar um ambiente muito claro, porque ninguém consegue dormir com muita luz. Então, é meia luz. Então, por exemplo, a gente está em casa, numa sala, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a persiana um pedacinho dela, vai deixar meia luz. Tem que estar aconchegante também, então não pode ser muito claro. E quando os pais não fazem nesse formato, eles gostam de deixar tudo escurinho já de dia, eu acabo que às vezes prejudico esse ciclo de sono. Por quê? A criança vai ter um sono bem relaxante durante o dia, vai chegar à noite, ele já vai ter dormido bastante de dia e ele vai ter mais dificuldade para manter o sono noturno. E a dica, assim, para a criança dormir melhor à noite seria essa. Beleza, a gente regulou a parte das fraldas, da ingestão ali durante o dia, o ambiente, aí ele está pronto para dormir, e esse dormir, assim, até os primeiros 3 meses, a noite não passa também de 3 horas, é normal isso? Tem Ou ele bebês que conseguem passa? fazer 4 horas, 5 horas, mas aí é sempre assim, converse com o médico pediatra do bebê. Se é um bebê, por exemplo, vou jogar aleatório aqui, um bebê prematuro, tá? Esse pediatra, ele vai querer que você acorde esse bebê. Se ele está perdendo peso, você tem que acordar esse bebê. Por isso que não dá pra gente colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Todos os bebês, se estiverem dormindo 4, 5 horas, não precisa acordar. Não, porque cada um tem uma saúde diferente, teve um tipo de parto, enfim, tem suas particularidades. Então, sempre quem vai responder essa pergunta é o médico pediatra que cuida da saúde do bebê. Tem médico que vai falar, tá ganhando peso, nasceu a termo, tá tudo certinho, tá amamentando direitinho, se fizer 4, 5, 6 horas, pode deixar. E já vai ter aquele que vai falar, não, na condição dele precisa acordar e precisa dar de Isso vem mamar. da condição um pouco do pediatra e do neném, né? Porque eu perguntei isso porque a minha recomendação com o Vicente, como ele não estava ganhando peso por conta da alergia, era acorde a cada 3 horas, não deixe passar. E aí a minha segunda filha, Lisa, ela já mamava muito, ganhava peso super bem, e ela falou, não, deixa dormindo. Então, é isso Mas aí. o Vicente, ele dormia muito mamando. Eu tinha que acordar muito ele, assim, tipo, acorda, tirava a roupa, aquele Então, às esquema vezes fica todo. mais preguiçosinho, tem criança que... E muitas vezes o que acontece também é que as mães, elas deixam para amamentar os seus filhos quando eles estão com muito sono. Você já viu quando você tá com o bebê no colo, por exemplo, aí ele tá com sono, começa a dar sinal de sono, começa a ficar irritado, começa a gritar, aí se ele tá com sono, dá um TT para ele. Então, a gente já entende o quê? Para ele dormir, eu preciso dar o peito para ele dormir, certo? E aí a própria mãe começa a entender, vou deixar para dar mamar quando ele estiver com bastante soninho. Só que quando ele está com bastante soninho, a hora que ele vai pro peito, ele tem mais chance de adormecer antes de terminar aquela mamada. E aí você tem aquele bebê que acorda de hora em hora, a cada 2 horas, que realmente você fala assim, não haveria necessidade se tivesse um pouquinho mais de autonomia de sono e se essa mãe soubesse exatamente quais momentos colocar o bebê para mamar. Então é um conjunto de coisas que precisam ser trabalhadas, que precisam estar encaixadas. E você estava falando sobre a questão da rotina, né? Uma coisa que é muito importante nessa idade, em todas, inclusive na nossa, tá? Se quiser dormir bem, é fazer uma higiene do sono. Então a gente já faz isso. O que seria essa higiene do sono? A gente já faz isso desde o primeiro dia de vida. Então, por exemplo, a gente faz higiene do nosso corpo, não faz todos os dias, você toma banho. Então, para o sono é a mesma coisa. E o que significa isso? Antes do bebê dormir, 1 horinha antes, eu vou fazer uma higiene no ambiente do sono. Então, por exemplo, se o seu filho almoça às 11 horas, Gabi, da manhã, você começa a fazer o almoço às 11? Não. Você começa a fazer o quê? Meia horinha, 1 hora antes. Para quando der 11 horas, o almoço está pronto. Se o seu filho tem sinal de sono 7, 8 horas da noite, você não pode começar a higiene do sono 7, 8 horas da noite. Você tem que começar 1 horinha antes. Então, às 6 da tarde, por exemplo, o que você vai fazer? Recolher todos os brinquedos, diminuir os estímulos da casa, tirar acesso a eletrônicos, né? Que cada vez que passa os pais acabam dando eletrônico com uma idade mais precoce, né? Então, fazer toda essa higiene, deixar o ambiente bem tranquilo, já deixar meia luz, colocar mais uma musiquinha relaxante, não ter gritaria dentro de casa, pega aí, sabe? Tipo, deixar um ambiente tranquilo para quê? Quando der 7 horas que ele der o sinal de sono,
ele está relaxado, os níveis de cortisol estão baixinhos. Agora, se eu deixar para fazer isso na hora que ele dá o sinal de sono, até eu baixar o nível de cortisol, isso leva um tempo, e aí você tem uma criança que na hora de dormir grita, e aí você escuta muito. Meu filho luta contra o sono, meu filho não gosta de dormir. E não existe criança que não gosta de dormir. A criança não está conseguindo dormir. Já percebeu você num dia de trabalho muito puxado? Tipo, você não vê a hora de chegar em casa, deitar e dormir. Só que seu dia foi muito conturbado, aí você chegou em casa e tá aquela bagunça, a criança gritando, aquela... Você não consegue parar. A hora que você para pra dormir, você não consegue dormir. Você fala, meu Deus do céu, eu tava morrendo de vontade de chegar em casa pra dormir, tô aqui com insônia, não consigo dormir. Porque a gente veio de um dia mal conduzido, cheio de estresse, a gente não teve uma higiene do sono, como a gente deveria ter, e a gente não dorme. E acontece a mesma coisa com as crianças. E esse sinal, assim, 3 sinais, você diria que é um alerta que a criança não tá conseguindo dormir ou que tá incomum ali, o que você falaria? Choro é o primeiro, tá? Primeiro que choro não é sinal de sono. Choro é sinal que passou da hora. Então, você tá vendo que o seu filho tá com sinal de sono, tipo assim, ele tá, né, mais enjoadinho, ele perde o interesse pelos brinquedos que ele mais gosta, nada tá bom pra ele, esse é um sinal de que, tipo, já passou da hora dele dormir. Então, ali você sabe que já deu. Aí, o que você pode fazer? Você começa a notar, Gabi, por exemplo, eu sei que todo dia por volta de 6h30, 7 horas, ele começa a dar esse sinalzinho de sono. E aí, quando ele der o sinalzinho de sono, você já vai pensar, então meia hora antes eu vou começar a organizar isso daqui. Aí você organiza. Um outro sinal que o bebê dá, já viu na hora de comer? Você já viu uns vídeos na internet que é tipo, o bebê tá sentado às vezes para comer e ele não sabe se ele come ou se ele dorme. Ali, gente, já passou há muito tempo, já não tá legal. E aí, o que é legal a mãe fazer? Ela anotar essas coisas que acontecem, os horários, para ela conseguir depois bater o olho e ver, porque ela começa a entender o padrão de sono daquele bebê. Eu dei um exemplo de uma criança que já está em introdução alimentar, que já está comendo, mas virando isso para amamentação, uma criança que ainda não está comendo, é a mesma coisa. Eu vou colocar para dormir, ela está mais dormindo do que mamando. Esse é um sinal também que não dá mais. E perdeu o sinal, e um muito gritante é perder o interesse pelas coisas que ela mais gosta de fazer. Tá. Entendeu? Então já é um sinal também que tipo, já passou da hora, já não tá legal. E esse alerta eu acho que vai muito para qualquer idade. Eu acho que o Vicente hoje tem 6, a Liz tem 3. Eu acho que anda ali um pouco junto. Eu tento fazer os dois dormirem juntos no mesmo horário. Qual seria o melhor horário para a criança dormir ou iniciar o sono e acordar? Existe um horário perfeito, apesar de ter uma rotina diferente? Existe um horário ideal e é bem polêmico, porque quando eu falo ninguém gosta. Mas entre 7 e 8 horas é o melhor horário. Eles estão com 3 anos e 6 anos, né? Os seus filhos, eles ainda estão numa fase que dá para colocar os dois para dormirem no mesmo horário, tá? Então 7, 8 horas é o melhor horário. Aí muita gente não gosta de ouvir isso, porque tá indo buscar na escola 6, 7 horas da noite. O pai e a mãe chegam em casa 8, 9. A mãe chega com a criança em casa às 7 horas, ainda vai fazer a janta. Aí como que essa criança vai estar dormindo 7, 8 horas? Mas por questões hormonais e o nosso ciclo mesmo circadiano, o ideal é que durma entre 7 e 8 horas e acorde entre 6 e 7 da manhã. Outra coisa que ninguém gosta também, porque ninguém quer acordar às 6 horas da manhã, né? Mas esse é um cenário que seria perfeito, ideal para todo mundo. 12 horas de sono ou mais. É 12 horas de sono, a depender da idade, mas assim, se vai dormir às 7, vai acordar às 6, 7, vai dormir 8, pode acordar até 7, 7 e meia. Existe uma variação, não é um robô programado certinho. E lembrando que essas 12, 11 horas de sono não significa 11, 12 horas ininterruptas, sem despertar. Porque dependendo da idade do bebê, é aquilo que a gente conversou. Tem que amamentar, tem troca de fralda para fazer. Muda a temperatura corporal, às vezes a gente vai dormir, tá calor, de madrugada fica frio, então você coloca o seu bebê para dormir com uma roupa mais de calorzinha, aí na madrugada faz frio, ele vai acordar, porque ele tá com frio. Então existem despertares que são fisiológicos, que a gente diz, né? Então não dá para ter expectativa de que vai dormir, porque se você tá dormindo, Gabi, e tá com frio de madrugada, você acorda, você consegue, né? Acordar, vou pegar a coberta e me cobrir e vou voltar a dormir, me esquentar. O bebê, a criança não sabe disso. Então ela vai acordar. Então alguns despertares, eles são super aceitáveis. E vai ter momentos que ele vai fazer 12 horas de sono, 11 horas de sono. Mas a gente tem que trabalhar muito as nossas expectativas com as crianças. Eu tinha que fazer uma pergunta antes que tinha na minha cabeça, esqueci, mas depois eu vou voltar aqui sobre os despertares da noite. Um pouco ainda voltando na parte mais novinha, assim, logo que nasce, dos 3 primeiros meses, você acha que a alimentação da mãe ali interfere muito nas cólicas do bebê / sono? Então, são dois assuntos diferentes, né? A cólica e o sono.
É porque dizem que não dorme por conta da cólica. Não, aí não vai dormir. Aí não vai dormir. Se tiver cólica, a gente esquece. Enquanto não tiver compensado, enquanto essa cólica não tiver estabilizada, não vai dormir. Porque ninguém gosta de dormir ninguém consegue dormir com dor, certo? Agora, a questão da alimentação da mãe, se passa, se não passa, não tem nada cientificamente comprovado 100% de que passa. Eu sei que muita gente vai falar, mas quando eu tomava café, mas se eu comia chocolate, mas ainda não é uma comprovação. Então, tudo que você faz em excesso pode ser que gere alguma coisa, mas não é comprovado. Então, se você sabe que tomar muito café, você sentiu que deu essa diferença, vai dar cólica no bebê, toma menos café. Mas não existe nada que a gente consiga bater o martelo e falar isso aqui passa e é isso que causa a cólica no bebê. Entendi. Tá? No caso do Vicente, como era alergia à proteína do leite... O mecanismo é diferente. Eu ingeria as coisas derivadas do leite, no caso manteiga... Eu também sou intolerante, mas eu comia um pão com manteiga ou algumas coisas assim... derivados do leite e ele tinha muita cólica, mas é questão da proteína. Mas é diferente, do jeito que é quebrado isso dentro do organismo é diferente. Então esses alimentos que eu tô dizendo, que nem muitas pessoas falam, eu comia alguma coisa com leite condensado, que são umas coisas mais aleatórias, entendeu? É aquele mito que é a canjica da leite. Exatamente. Se você toma muito canjica, você vai produzir mais leite. Na verdade, não é a canjica, é o líquido. Qualquer coisa é líquida. Se você ingerir muita água, muito suco, é líquido. E tem coisas que são saudáveis e que não são saudáveis. Mas quanto mais líquido, mais a produção de leite. Então, antigamente falavam, toma bastante canjica, toma sopa, né? Falavam até de cerveja preta. Nossa, pode crer. Toma cerveja preta. Gente, não tomem cerveja preta. O álcool passa. Aí o que acontece? Exatamente, o que acontece? A mãe ouvia isso, ela queria produzir mais, então ela tomava muita cerveja preta. Só que na verdade era ingestão de líquido, só que aí tem que ser o líquido saudável. Então nada melhor do que uma água, né? Para que você consiga ajudar aí na produção de leite. Sim, sim. E voltando agora, desculpa, gente, pelo gap, é porque eu tinha lembrado dessa pergunta e eu não queria deixar de passar. Agora, falando de uma criança um pouco mais maiorzinha ali, uns 2, 3 anos, ainda eu via que é normal, entre aspas, ter uns despertares noturnos. Até quando isso é normal? E quais são os sinais da criança um pouco maior? Tipo, tudo bem, é aceitável um despertar noturno, que isso não tá atrapalhando ela de alguma forma. A qualidade de sono. Vamos falar de uma criança de 2 anos, que foi baseado na pergunta que você fez. Tá ok essa criança acordar de vez em quando, uma vez na madrugada, mas ela conseguiria já manter o sono noturno a noite inteira. Qual que é a idade que ela já consegue manter um sono? Os especialistas falam que a partir dos 9 meses de vida, o bebê ele já tem um ciclo de sono mais parecido com o do adulto. Mas ter ciclo de sono parecido com o do adulto não significa dormir a noite inteira, porque tem muito adulto que tem ciclo de adulto e não dorme a noite inteira. Então depende muito do ambiente, dos hábitos, da rotina da pessoa. Então assim, o ciclo de sono está consolidado igual ao do adulto, bem parecido, ele já é capaz de dormir a noite inteira. Agora o que vai demandar os despertares é aquilo que eu te falei, a rotina. Então não tem uma idade exata que eu bato o martelo e falo assim, você já é capaz aqui a partir dessa idade, porque depende muito do comportamento e do ambiente que aquela criança está inserida. Então tem crianças de 2 anos, que eu acredito que quem está vendo vai se identificar, que ainda acorda a cada 2, 3 horas na madrugada. Sim. E eu não vou falar, é normal. Não, não é normal, é comum, acontece, mas não era para estar acontecendo mais. Então, o que a gente vai avaliar? Primeira coisa sempre, o ambiente de sono, a rotina e os hábitos dessa criança. Porque muitas vezes os pais já pensam, meu filho tem algum problema, né? Eu quero dar melatonina, né? Eu quero dar um remédio. Chega no médico e pede, doutor, dá um remédio para essa criança dormir. E na verdade a gente tem que mudar o nosso comportamento. E o comportamento começa já dentro de casa. É uma mudança que muitos pais relutam em fazer, porque eles têm que mudar também a rotina deles dentro de casa. Então, às vezes é muito mais fácil a gente pedir um remédio, alguma coisa, do que a gente ter que mudar os nossos hábitos. Então, tem crianças de 2 anos que já fazem 8, 9, 10 horas de sono seguidas e tem aquelas que ainda têm padrão de bebê recém-nascido, que acorda a cada 2 horas de madrugada. E isso, não sou especialista em sono, mas o pouco que eu li, que aí tava até um dilema nesse artigo que eu li, que assim, distúrbios do neurodesenvolvimento causam problemas de sono, ou os problemas de sono causam distúrbios do neurodesenvolvimento. O sono ele ainda é muito investigado, né? Você que estuda neurodesenvolvimento deve saber. A gente tem poucas pesquisas comparada com outros tipos de coisas que a gente tem na medicina, então ela é pouco estudada ainda. Nós gostaríamos que tivesse mais estudos. Apesar de ter avançado bastante, principalmente no Brasil, a gente quase não tem. Então, assim, quando a criança, por exemplo, ela não dorme bem, ela fica mais propensa a desenvolver um distúrbio de sono, que é o que a gente chama, por exemplo, de parassonia. E aí o distúrbio de sono vai fazer com que ela durma mal.
Ela dormindo mal, por exemplo, no dia seguinte, falando de uma forma bem simples, por exemplo, ela não consegue consolidar a memória, ela não consegue ter concentração. Aí a gente começa a ver crianças aí com diagnósticos, por exemplo, de TDAH, tomando Ritalina, né, sendo diagnosticada com vários, enfim, diagnósticos que não são verdade, e o que precisa olhar é a qualidade de sono dessa criança. Então, você passa, às vezes, muitas vezes em vários especialistas e ninguém pergunta como seu filho dorme. Sim. É difícil você encontrar hoje um profissional que pergunta como seu filho dorme e faz uma anamnese do sono daquela criança. Porque sono, lembra que eu falei? Ele é comportamental. Além disso, ele é reversível. Significa que se você não dorme bem hoje, você pode reverter e pode passar a dormir bem. Só que você tem que mudar toda a sua rotina, todos os seus hábitos, tudo que você faz ali durante o dia para que você durma bem. É uma mudança que não é simples de ser feita. É a longo prazo, assim. Você acha que demora quanto tempo? Então, a gente trabalha com sinapses, né? Que são conexões ali neurais. Então, a gente fala que você precisa de 20 a 30 dias para quebrar uma sinapse e colocar outra. Então, vamos dar um exemplo de uma criança, que é o que a gente está falando. Aquela criança que tem o hábito de dormir só mamando, só com a chupeta, né? Então, ela tem esse hábito já instalado. Então, o que eu preciso fazer? Tirar isso daí, eu vou quebrar essa sinapse e vou trazer uma outra para conectar. Então, demora de 20 a 30 dias para que a gente faça isso. Então, aquela coisa de que, tipo, eu vou ter resultado em 2, 3 dias, não é assim que funciona. Você imagina que o seu filho tem 6 meses, ele tem 10 meses, não importa, 1 ano. É a vida inteira dele, são 6 meses, 10, dormindo só daquele jeito. Então, eu preciso quebrar isso e trazer um novo jeito de dormir, dar mais autonomia para ele. Então, vai levar aí de 20 a 30 dias para isso estar bem consolidado, fazendo todos os dias igual. Tá? Então, é mais ou menos nesse período aí que a gente consegue transformar o sono dessa criança. Legal. Dani, eu sei que você falou que você não é especializada no sono de pessoas e crianças com TEA, mas no vasto atendimento que você já teve até hoje, mais de 5.000 pessoas que você conseguiu, famílias conseguiu ajudar, você teve alguma experiência com uma criança com TEA? Ou, sei lá, alguma coisa que você viu que poderia estar relacionado? Porque, só complementando, a gente sabe que crianças com TEA têm problemas de sono, está associado, né? Sim, até pela questão da melatonina mesmo, né? Mas o que acontece? Já aconteceu assim, de fazermos atendimento com crianças que nem os pais, por exemplo, sabiam que seus filhos eram autistas, tá? E aí a gente fez a consultoria, não teve o resultado que a gente esperava que tivesse. E aí depois de um tempo, depois de 1 ano, essa mãe me mandou mensagem e falou: Dani, acabei de ter o diagnóstico, o fulano ele é autista e deve ser por isso que na época a gente não conseguiu fazer isso. E essa mãe mesmo foi uma mãe que passou em consultoria 3 vezes. Nós tivemos resultados positivos em algumas coisas, mas a gente não conseguiu 100% do que ela estava buscando. Então, já teve casos nesse sentido, sabe? Tipo, da gente estar fazendo uma consultoria, a gente identificar alguma coisa, hoje com mais experiência na área do que, por exemplo, há 10 anos atrás, sim, claro, quando eu comecei. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai vendo os comportamentos e a gente consegue direcionar. Então, é óbvio que eu não vou chegar para aquela mãe e falar assim, olha, eu acho que é isso e isso. Mas, olha, eu acho que vale a pena a gente passar no neuro para ver isso aqui. Porque a parte comportamental a gente já trabalhou. Se toda a parte comportamental foi trabalhada, aqueles pais realmente seguiram, né, o protocolo ali que a gente fez não funcionou, existe alguma outra coisa. Então, a gente encaminha para um outro profissional. Porque sono, ele é multidisciplinar. Ele não é só da medicina do sono, ele não é do consultor de sono, ele não é do terapeuta, ele não é do otorrino, ele é multidisciplinar. Né? Então, às vezes a gente vê tem um alerta, alguma coisa assim, e a gente acaba encaminhando para um outro profissional. Sim. E todos os casos que você já atendeu até hoje, teve uma história mais marcante, que mais te marcou, assim, 2, 3 histórias que você poderia contar pra gente? Teve de casos de tipo o jeito que a criança dormia, que tipo assim, me marcou bastante. Então, por exemplo, então, a gente teve uma criança que ela só dormia dentro do elevador. Caramba. Foi bem marcante, porque o que acontece? A mãe descobriu um dia, aleatoriamente, que ele estava chorando muito, foi descer. Quando botou no elevador, aquele sobe e desce, o filho dela se acalmava. E ela chegou a colocar uma cartinha dentro do elevador, falando para os vizinhos do que estava acontecendo. Ela deixou pregado lá e pediu a colaboração deles para quando entrasse no elevador e ver ela com o filho dela, não brincar com a criança. Porque era um bebê e ficava no colo. As pessoas entravam, ai, neném, e despertava. Então, os vizinhos daquela torre já sabiam que o bebê dela tinha essa questão do elevador. E acabaram que entraram. Então, os vizinhos entravam com ela, ficava quietinho dentro do elevador.
E ela entrou em contato com a gente porque ela falou, não dá pra ficar mais desse jeito. Ela falou assim, a gente só consegue fazer dormir. Então de madrugada ele acorda, às vezes ela levava ele pra dentro do elevador. E o elevador, eu não sei se era um prédio muito antigo, ela falou que tinha uma ventoinha muito forte. Então o barulho que fazia de dentro do elevador também, branco, né? também acalmava, mas ele só se acalmava mesmo com o do elevador. Então a gente fez um trabalho para tirar esse hábito dessa criança. Como faz isso? Desculpa, Então... Curiosidade mesmo, gente. Como? Me fala. Então, a gente vai reduzindo esse estímulo devagar, gradual. A gente não tira de uma hora para outra, porque aí é uma loucura. Então, a gente vai reduzindo o tempo de elevador, né? E aí, a gente não deixa entrar em sono profundo, por exemplo, dentro do elevador. Porque o que ela fazia? Ela esperava ele ficar com bastante sono, ele entrar no soninho profundo, 20 minutinhos depois que ele dormiu, tipo, ela saía do elevador. Entendeu? Então a gente vai diminuindo, vai fazendo de forma gradual e vai trazendo para dentro de casa um novo estímulo para ele dormir, um novo indutor do sono que não dependa da mãe ter que sair de dentro de casa e ir para o elevador. Por isso que leva até 30 dias. Caramba. Porque a gente tem um trabalho de formiguinha para fazer, a gente não rompe de uma vez só. Porque se rompe de uma vez só e não vou colocar mais no elevador de hora para outra, vai funcionar? De certa forma vai, uma hora vai. Só que fica muito cansativo para a mãe e para o bebê. O bebê vai chorar muito, a mãe não quer ficar vendo seu filho chorar, então a gente vai fazendo. Não tô dizendo que do outro jeito não tem choro, porque choro é meio de comunicação e é o jeito que a criança fala. Que ela tem para falar o que ela tá sentindo, mostrar. Mas é um choro bem menos intenso, é um choro mais controlado, porque a gente consegue trazer o aconchego, pegar no colo, sabe? Tem outras coisas ali a serem feitas. Por isso que é de 20 a 30 dias. Caramba, eu tenho uma história. Quando o Vicente era bem pequenininho, tinha horas que eu tava, tipo, esgotada. E eu não aguentava mais. Eu falava assim pro meu marido, pelo amor de Deus, só dá uma volta com ele na garagem, com o carrinho, assim, só pra descansar só um pouquinho, assim, eu não sabia mais o que fazer, assim, sabe? Porque tinha muita cólica. Então, eu compadeço disso. Não, eu vou falar comigo mesmo. Minha filha hoje tá grande, né? Na época que eu tive meus filhos, eu não sabia o que eu sei hoje. E uma vez ela tava chorando tanto, que eu falei com meu marido, era mais ou menos 11 horas da noite. Eu falei assim, mano, vamos com essa menina no carro e andar, porque, tipo, assim, não aguento mais. E a gente foi até o Shopping Morumbi ali embaixo, voltou, e ela dormiu. Na hora que a gente abriu a garagem, que o controle, que apertou o botão, que o portão fez assim, ela começou a chorar. Eu falei, eu não acredito. Aí a gente voltou e deu mais uma volta. E a gente descobriu que 2 voltas nesse percurso era suficiente para ela dormir e depois não acordar. E a gente ficou refém disso, você não tá entendendo. Era tipo, era por volta das 11. E eu tinha mais um menino. O Gabriel, na época, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos. Eu tive bem seguidinho do outro. E aí, o que a gente tinha que fazer? Tinha que botar ele no carro também. Entendeu? E dar essa volta. Eu falei, tá insustentável. Dormindo, a gente tira, põe o negócio meia-noite, 1 hora da manhã, a gente voltando com criança. Mas eu não sabia o que eu sei hoje, obviamente. Então, durante um tempo, essa foi a minha salvação. Mas, assim, era muito cansativo. Não fazia sentido sair de casa com uma criança para botar dentro do carro. Mas isso são hábitos que a gente coloca. Sim. Por falta de experiência, né? Por não saber o que fazer e como fazer. Aquele negócio de ficar chacoalhando o neném pra dormir, o que você acha disso? Exatamente. Assim, o balancinho, ele é importante, ele acalma. Mas ele tem que... Você tem que saber a hora certa de usar. O que acontece? Bom, para quem tem filho vai entender. Às vezes o seu filho não tá chorando e ele tá no carrinho aqui do lado. Sem ele pedir, sem nada, automaticamente você pega o pé e balança ou você faz assim. A criança não pediu. Chega uma visita ou chega você, posso pegar um pouquinho? Pode. A gente pega o bebê e automaticamente a gente faz o quê? O bebê não tá pedindo, às vezes ele tá quietinho. Só que se todo mundo que pega no colo faz isso, cada vez que ele tá parado ele faz isso, ou cada vez que ele vem pro seu colo você faz isso, eu começo a sinalizar para ele de que o tempo todo ele tem que ter esse balanço. E ele já estava com esse balanço o tempo todo basicamente na barriga, porque ele estava sendo massageado pelo líquido amniótico, a mamãe, a gestante anda para cá, para lá, tudo isso é o balancinho. Então ele nasce, reduz essa quantidade de balanço. Se eu não deixo ela reduzir, começo a dar para ele bastante, é mais difícil dele desvincular. Então, o balanço ele pode ser ofertado nos momentos que precisa. Quais são os momentos? Quando o bebê está inquieto e pedindo algum estímulo. Aí eu dou. Agora, a gente tem que se policiar para não fazer isso sem a criança pedir. Que é onde a nossa falha é aí. A criança não está pedindo e eu estou balançando. Já aconteceu de eu estar... Minha mãe uma vez estava na casa da minha mãe, a minha filha estava no meu colo e não tinha ninguém no carrinho. E eu estava com ela no colo assim, com o pé balançando o carrinho. Minha mãe, o que você está fazendo? Eu já falei, fiz isso também, não gente. sei. Ela não tem ninguém no carrinho, ela tá no seu colo. Eu falei, porque a gente já tem na nossa cabeça que tem que balançar, que tem que balançar. E não, a gente pode dar o balancinho sim para aconchegar a criança, para trazer um pouquinho da sensação intrauterina que ela tinha, que ajuda, né, a acalmar, mas é isso. A criança não está pedindo, não balance. Porque aí a gente acaba prejudicando esse processo de entender, você nasceu e não tem balancinho toda hora. E aí se durante o dia todo mundo, porque durante o dia é fácil balançar. Agora à noite, quando você tá com sono, você não quer.
Então, se durante o dia o seu filho passou sendo balançado a maior parte do tempo, vai chegar à noite, ele vai querer o mesmo estímulo. Só que aí você tá muito cansada. E aí você não tem um saco para ficar balançando de madrugada, né? Falando dessa história que você falou de história que marcou, sabe bola de pilates? Eu atendi uma família uma vez, aliás, eu atendi várias famílias assim, mas essa foi a que mais marcou. Eles chegaram a mandar vídeo dentro do quarto como que era. O pai e a mãe só conseguiam fazer a criança dormir na bola de pilates. Os pais sentados, ou a criança. Os pais sentam, Tá, ficavam com o bebê aqui balançando. e fazendo assim. Só que eles revisavam isso na madrugada. Então ficava o pai, de vez em quando ficava assim 15, 20 minutos, aí a criança dormia, aí colocava lá. Aí dava 20 minutos e ele acordava. Aí vinha a mãe. Então cada um tinha ali 40, 60 minutos no máximo de sono seguido. E estavam os dois nesse ritmo. Aí a gente fez a consultoria e, enfim, a gente conseguiu tirar esse hábito. Aí eu lembro que na última conversa que a gente teve, o pai brincou, pegou a bola de pilates e furou. Ele, olha aqui, eu nunca mais a bola de pilates. O pai furou a bola, como se ele fosse assim, estamos livres. Porque né? a criança já tinha 9 meses, Gabi. Não era um bebê pequeno, estava pesado, a mãe sentia fortes dores nas costas. Eles revisavam a madrugada toda. Entendeu? Então, assim, a gente ri agora, mas assim, para quem tá vivendo aquele momento, privação de sono, ela é cruel. Né? Ninguém aguenta. Eu brinco assim, toda vez que eu olho, eu acho que é um certo trauma, né? Total trauma. E eu tenho que tratar isso, mas quando eu vejo um neném recém-nascido, eu... Ai, que lindo! Ai, meu Deus, Aí eu lembro, ai não, eu não quero isso de novo pra mim. Porque assim, eu sofri tanto com as crianças, assim... com o Vicente mais do que com a Liz, assim. A Liz, ela foi mais tranquilo. E aí eu ia te perguntar isso também, né? Menino e menina. É real que tem uma diferença mesmo ou é personalidade? Não, porque... não tem. Porque cada um é de um jeito. Às vezes você tem um primeiro filho que dormiu muito bem, o segundo não. Você acha que vai tirar de letra e o segundo não vem nesse formato de dormir muito bem. E tem o contrário também. Aquela criança que não dormia nada e o segundo vem que dorme, que é uma beleza. Mas eu preciso te falar que tem muito a ver também com o estado da mãe. Isso. Tá? O estado emocional da mãe. Eu sempre falo, ser mãe de um é diferente de ser mãe de 2 e mãe de 3. Né? Então, assim, eu recebo muitas consultorias assim, nossa, meu primeiro filho dormia muito bem, não acredito que eu tô tendo que procurar esse serviço agora, porque eu faço igualzinho o que eu fazia com o primeiro. Você pode seguir o mesmo protocolo que você seguiu, nunca vai ser o mesmo, porque você não é a mesma mãe. Você ter um bebê dentro de casa e um bebê e uma criança é outra coisa. Então, você tem um mais velho, a sua atenção acaba sendo dividida, você tem mais roupa para lavar, você tem mais brinquedo para recolher, você tem mais médico para levar, né? Nossa, você tem mais de tudo. Não tem como falar que você é a mesma mãe do primeiro para o segundo e nem para o terceiro e por aí vai. Então, muito influencia também como aquela mulher está se sentindo durante o dia, com o que ela passa para aquela criança. Às vezes você tem 2 filhos, você sabe, eu passei por isso. A gente quer, às vezes, que o pequenininho dorme para a gente poder fazer lição de casa com o mais velho, por exemplo. Então, a gente vai para colocar o bebê para dormir naquela ansiedade de que vai logo, dorme e não dorme. Total. E aquilo ali passa para a criança e vira aquele bololô. Então, assim, não é só porque um dormiu bem e o outro vai dormir, são momentos daquela mulher de forma diferente. Como já tem mães que eu atendi que foi mãe com 22 anos e aí depois teve filho com 35. Uma janela, né, maior. Bem grande. E aí o outro filho já é mais velho e tal, e ela acha que ela vai tirar de letra, porque o mais velho não vai dar tanto trabalho. Só que ela continua com as mesmas atividades dentro de casa. Ela é uma mulher que já com 10, 15 anos a mais do que ela foi lá atrás, uma mãe, né, com 10 anos a mais. Né? É outra pessoa. Então não dá pra gente ter expectativa que é tudo igual. Sono é comportamental e cada um tem o seu comportamento. Tá, eu tenho mais algumas perguntas, mas eu vou ser breve, porque eu sei que você tem compromisso. Quando o Vicente não dormia, que esse foi o meu trauma, a minha tia falava assim, você tem que deixar ele dormir, ele chorar, não pode pegar do berço. E não pega, deixa chorar, aí ele vai dormir de cansaço. O que você acha sobre isso? É real? É assim que faz ou não é assim que faz? Tá, tem gente que faz assim, funciona, mas não é assim que nós fazemos, tá? Quando a minha filha começou a dar bastante dificuldade para dormir, eu lembro que eu levei ela numa pediatra, essa pediatra falou assim para mim, olha, faz assim, coloca ela dentro do quarto, fecha a porta e deixa ela lá chorando que ela vai dormir. E eu era nova, não sabia o que eu sei hoje, enfim, eu falei, beleza, vou fazer isso então. Aí eu lembro que aí ela ainda falou assim pra mim, e se ela estiver no quarto chorando e tiver muito alto o choro, sabe o que você faz? Vai pra sala, liga uma música bem alta, uma TV bem alta pra você não ficar ouvindo o choro dela. Porque quando você voltar, ela vai dormir. E eu no desespero, eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, eu vou tentar fazer. Ela é a pediatra, né? Vou tentar fazer isso. E aí foi o que eu fiz, eu botei a minha filha lá,
E aí eu fui e liguei a TV, e ela chorando, 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 chorando. Gente, choro de criança pode ser o seu filho que você ama, o que for, aquilo vai pegando a gente. E aí eu lembro que eu abri a porta do quarto umas 2 vezes, olhei pra ela, e quando ela me via, ela fazia assim, tipo, querendo vir, e eu lembro da pediatra falando assim, não vai no quarto, não deixa ela te ver. E eu já tinha quebrado 2 vezes o protocolo de não deixar ela me ver. Aí eu falei, bom, vou ligar a TV alta, eu liguei a TV alta, sentei no sofá. Eu lembro que eu peguei 2 almofadas e coloquei no meu ouvido, assim, ó, pra não ter que ouvir, mas aquilo foi me dando uma angústia por dentro, de saber que eu tava fazendo aquilo também. Foi uma mistura de sentimentos, eu fui me sentindo tão ruim com aquilo, que na hora que eu abri a porta do quarto, ela já estava deitada no berço, dormindo assim. Nossa, mas eu chorei em cima dela. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Aí ela já estava dormindo, eu peguei ela no colo. Aí no que eu peguei, ela acordou, porque ela também não estava naquele sono, assim. Aí peguei ela no colo, pedi desculpa, falei que nunca mais ia fazer aquilo. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito ruim, eu fiz isso uma vez só. E não consegui fazer mais no dia seguinte. Então, por isso que eu não trabalho com esse método que ele existe. Inclusive, eu falo, você não precisa contratar ninguém para fazer esse método, né? Não precisa pagar ninguém para isso. Você vai lá e deixa e faz. Ele funciona. Dizem que você faz em 3, 4 dias e a criança dorme bem. O método que eu trabalho, ele pode levar até 20, 30 dias. Ele é diferente, mas ele é gradual. Então, eu não gosto disso daí, porque chorar, Gabi, é meio de comunicação. Imagina você tá falando comigo e eu não quero ouvir o que você tem pra falar, eu viro as costas e largo você falando sozinha. O choro do bebê é a mesma coisa. Ele tá te sinalizando que alguma coisa não tá bom, ou ele quer estar perto de você e não tá, ou ele tá com frio, a fralda, alguma coisa. E você simplesmente vai lá e ignora aquilo que ele tá tentando te falar. Então, assim, a gente trabalha com um tempo maior para que a criança tenha mais autonomia. Vai ter choro em algum momento? Vai, não tem como falar que não tem, mas não é esse choro de abandono, de ter ficado largado lá. Então, assim, tem quem faz, tem quem trabalha assim, né? Cada um do seu jeito ali, mas não é algo que a gente faz aqui. Eu recebi essa orientação também, eu tentei fazer com o Vicente, cara, eu não consegui nenhuma hora. Tem mães que conseguem fazer, que são muito práticas, aí tem mãe que faz, eu fiz 3, 4 dias, deixei lá, chorou, aprendeu, né? Cada um vai fazer, cada mãe sabe da sua maternidade ali. Eu fiz um dia, foi horrível. Não gostei, fiquei me sentindo mal, chorei em cima dela depois, peguei ela no colo, tirei de lá e, tipo, pra mim não foi legal. Porque eu sou chorando pra demais e, nossa, não suportei, choro. Ai, tudo eu choro, porque mãe se sente culpada pra tudo, né? Nossa, eu me culpo muito porque não dei atenção pra Liz, como dei pro Vicente, e aí começa, porque a Liz tem suas questões, o Vicente tem as suas, Deus, é difícil. A gente acaba se cobrando bastante, a gente quer ser perfeito em tudo, em todos os momentos, com todo mundo, e muitas vezes a gente até se anula, né? A gente deixa o nosso de lado pra fazer pro outro. Não tem a mãe perfeita, tem a mãe perfeita para aquele filho, né? Você é perfeita pro seu, eu sou perfeita pro meu. E é isso aí, entendeu? Mas assim, existem sim outros métodos que são de resultado mais rápido, tipo esse que você falou, mas que a gente não trabalha. Você acha que quando tem o desmame, ele ajuda no sono, assim? Porque, por exemplo, o Vi, ele parou de mamar sozinho, com 11 meses, e simplesmente um dia mordeu meu peito e saiu fora. Tipo, ele teve uma introdução alimentar muito boa e ok. A Liz, eu acho que se eu deixasse, ela mamaria até hoje no meu peito. Eu acabei desmamando ela com 1 ano e meio, porque eu já tava no meu limite, pra mim não fazia mais sentido ali, a gente conversou, e foi um desmame muito tranquilo, assim, sabe? Conversei com ela e tal. E assim, o Vi, por mais que ele tenha desmamado, mais cedo ele não dormia tão bem, mas por N questões alimentares dele, de alergia e tal. E a Liz, ela já, mesmo mamando, desmamando, um pouco interferiu ali no sono dela. Você tem uma relação disso? Tem muita gente que fala, inclusive, que fez o desmame e o filho começou a dormir a noite inteira. Aquele de dar a mamadeira antes de dormir. É a mamada dos sonhos. É real isso? É real, mas não funciona para todo mundo e a gente não indica fazer. Porque você imagina, assim, a mamada dos sonhos, ela nada mais é do que você pegar a criança que está dormindo, pegar uma mamadeira e dar para ela meio tipo dormindo. Então, você vai colocar um aporte calórico que ela não está pedindo naquele momento. É uma refeição ali, de certa forma, uma mamadeira. E a gente vai ter depois uma criança lá na frente que vai ficar habituada a receber esse leite e você vai ficar refém de todo dia 11 horas da noite dar. Aí também fala assim, mas eu prefiro ficar refém de 11 horas da noite de dar o leite do que ter que acordar de madrugada, né? Porque 11 horas eu ainda estou acordada. Só que pensa na caloria, na ingesta que você está colocando em cima daquela criança que ela não está precisando. Né? Então, assim, existem outras maneiras da gente fazer. Quando que a mamada dos sonhos, ela dá resultado? Quando realmente o único motivo do despertar é fome. Mas tem gente que faz a mamada dos sonhos e continua a criança acordando de madrugada.
Me aconteceu isso. Então, porque não é fome, era Aham. alguma coisa no ambiente, alguma coisa na rotina, alguma coisa. Então, o que que acontece? Ao invés de eu dar esse leite para essa criança dormindo, eu vou ver como é que está a alimentação dela durante o dia e vou regular o dia. Provavelmente essa é uma criança que não está comendo o suficiente durante o dia e o corpo vai pedir. Em algum momento ele bate lá e fala, "Tô com fome, né? Uhum. Então, o que que a gente faz? A gente trabalha a amamentação durante o dia ou a alimentação, se é um bebê que já almoça, janta, e aí a gente regula isso, esse aporte calórico durante o dia e não precisa da mamada dos sonhos para dormir, tá? Então, assim, não há necessidade de uma ingesta, tipo, que a criança não está pedindo, ela está dormindo naquele momento. Eu acho que é importante isso, e só para fazer um adendo, um alerta para todas as mães também, é, o Vicente ele é alérgico à proteína do leite da vaca. E mesmo assim, tirando tudo, ele não dormia. E aí eu fui num gastro e eu descobri que 80% das crianças e pessoas que são alérgicas ao leite da vaca também são alérgicas à soja. Eu não Eu sabia não disso sabia também. disso. E aí, quando eu tirei a soja, eu comia muito frango Nossa, com isso é shoyu. muito interessante, que as pessoas vão pra soja, né? Eu comia muito frango com shoyu, eu comia muito japonês. Cara, quando eu Nossa. tirei óleo, né, pra usar óleo de cozinha. Meu, quando eu tirei a soja, Então, aí você já imaginou, eu fiz a mamada dos sonhos, aí eu fiz o é, desmame, aí eu fiz não sei o quê, e a isso criança continua não dormindo. Por isso que eu falo, é multifatorial, sabe? Tem que fazer uma anamnese bem completa. é muito, assim, eu do Vicente, tudo isso, eu demorei 6, 7 meses pra descobrir, assim, pra realmente ele conseguir dormir bem, pra gente Uhum. regular tudo isso, foi um longo processo, assim, sabe? Aí ele fez a introdução, eu fiz o BLW, que foi muito legal também, Uhum. e tudo ajudou. Aí ele já ficava mais saciado, mas ele ainda tinha um despertares, daí eu fui descobrindo, Mas dependendo dos despertares, alguns se tornam comuns e Não, mas é aceitáveis. que o Vicente acordava chorando de dor Ah, mesmo, não, de então aí a dor cólica. não tem jeito, Era é de o que eu falo, ninguém cólica. consegue dormir com Era dor. de dor, né? E, É. tipo, até hoje a gente sensibilizou ele, né? A gente tirou, depois sensibilizou. Mas mesmo hoje ainda eu sinto que ele tem algumas questões alimentares, né? Tipo, ele come pizza de queijo, às vezes ele tem vontade, eu deixo ele comer um pedaço. Meu, ele come, terminou de comer, tá no Já banheiro. tá no banheiro. Então, assim, eu não posso, eu ensino ele sabe, mas às vezes ele tem vontade de comer, eu deixo, e ele já fala, ai, mamãe, não posso, né? Eu falei, filho, você vai passar mal. Ou come um pedacinho pequeno e tal, e aí vai, enfim. E essas questões acabam pegando sono mesmo, não tem jeito. Por isso que a gente tem que Muito. não pode rotular, colocar todo mundo dentro do mesmo saco, falar todo mundo tem que dormir tal horário, todo mundo tem que fazer desse jeito. E a gente tem que olhar de forma individual e muitas vezes ter uma equipe mesmo multidisciplinar para poder olhar todos os âmbitos, né? Tá, Porque além da parte comportamental, tem a outra parte que a gente não pode tem, esquecer, nossa, deixar demais. ignorar. É porque assim, como eu sofri muito, aí essa parte da higiene e da rotina eu já fazia. Mas mesmo assim não Então, ia. é o que eu falo, tá vendo? A gente faz a parte comportamental. Às vezes a mãe fez de tudo e não deu nada, a gente vai falar, opa, tem alguma coisa aí então, vamos ver se talvez seja isso, passa num gastro, né? Passa num dermatologista, porque alergia também, né? Dermatite atópica também atrapalha muito a qualidade eles de têm, sono. Então. Então tem muita coisa aí pra gente observar e ver realmente o que Foi pode real estar isso afetando. mesmo, demorou muito porque a gente tentava. Vai por eliminação, né? Vamos fazer Sim. uma coisa, não é isso? Vamos para isso até a gente conseguir chegar no resultado. Quanto ao desmame que você falou, tem muita gente que desmama as crianças na ideia de que vão dormir melhor. E essas crianças muitas vezes continuam acordando. E tem mãe que vai falar, mas eu fiz o desmame e ele passou a dormir a noite toda. Isso provavelmente porque o único motivo dele tá mamando ainda é porque ele tinha o peito como indutor do sono. Aí você tirou esse indutor de sono dele e ele passou a dormir. Mas caso a mãe queira continuar amamentando e esse bebê esteja no peito de madrugada só por indução de sono, mas ela ainda não quer parar com a amamentação, é possível fazer os dois. Então a gente tem uma consultoria onde a gente faz com que o bebê continue sendo amamentado, que é um desejo da mãe, e ele passe a dormir sem o peito. Então o peito ele não é o vilão, pelo contrário, a gente quer que esse bebê mame. A questão está deixar o peito virar um indutor de sono. Tá na hora de dormir, dá um mamazinho. Tá na hora de dormir, dá uma mamar. Às vezes tá no colo de alguém, tá com sono, dá um peito para essa criança dormir. Essa é a questão, entendeu? Então dá para manter as duas coisas, sono e amamentação dá para andar lado a lado. Segundo a OMS, a gente sabe que é indicado a amamentação até os 2 anos. Isso. E você, o que acha sobre isso? O que você indica para os seus pacientes? A gente sempre indica a recomendação, né, da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana, que é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, aí depois manter a amamentação até os 2 anos ou mais.
Lembrando que com 6, 7 meses a gente começa a introdução alimentar, né? Então a gente tem que esperar chegar nos 6, 7 meses, a criança ter sinais de prontidão ali para ela conseguir começar a introdução alimentar. E o leite materno ainda até o primeiro ano de vida, eu sempre falo que ele continua sendo a principal refeição. Então, introdução alimentar já diz o nome, introdução. Não é que fez 7 meses, agora vai comer de tudo de qualquer jeito. Não é, a criança está sentindo novos sabores, novas texturas, novos cheiros. Então, é uma adaptação. Então, você tem aí até o primeiro ano de vida para passar por todos os estágios, o doce, o salgado, o azedinho. Você vai fazendo um acompanhamento com o pediatra ou com o nutricionista materno-infantil para esses 6 primeiros meses estarem bem, né? A criança já está provando de tudo. E aí, após um ano de vida, eu já falo que é pra gente ser um pouco mais firme na alimentação da criança. Continua com a amamentação, o aleitamento materno continua sendo ainda muito benéfico para aquela criança, mas pra gente tentar inverter um pouquinho, porque o que acontece, que eu percebo é que tem crianças que têm 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que ainda têm o leite materno como principal refeição e não estão almoçando e jantando como deveriam. Ah, mas tá ganhando peso, tá crescendo bem, sim, porque o leite materno é uma ótima fonte, né? Uhum. Só que a criança, ela começa a crescer. E ela precisa, assim, conseguir sentar numa mesa e comer, socializar, né, ali com a comida, com os adultos, com as outras crianças que estão ali com ela. Então, eu sou a favor da amamentação exclusiva até os 6 meses, depois amamentação até os 2 anos. Ou mais, né? Aí depende do que a mãe deseja. Da mãe ali. desejar, Isso. né? E claro, sempre olhando para a questão do sono também. Porque a gente fica, a amamentação é muito importante, mas dormir também é. Então, a gente precisa dar autonomia de sono e desvincular, a partir de uma certa idade, peito de sono. Senão a gente vai ter uma criança que mama muito, mas dorme mal. Se dorme mal, vai ter problemas de desenvolvimento emocional, vai ter, porque fica muito apegado àquilo, não consegue resolver conflitos, vai ter problema de desenvolvimento físico, porque não cresce muito, cognitivo, fica mal-humorado durante o dia, não consegue consolidar a memória, né? Então, existem ganho de peso também, porque tem questão de leptina, grelina, que são 2 hormônios ali durante a noite que são fundamentais, quando não dorme bem, isso fica desregulado. Então, existem vários fatores ali que quando a criança não dorme bem, ela passa a ser prejudicada. Então, a gente precisa fazer as duas coisas caminhar. Sim. E a última pergunta, eu sei que a Dani tá aí, eu nem sei quanto tempo já deu, que eu tô no horário. Não, tá dentro. Então, a última pergunta Dani, em relação à cama compartilhada, o que você acha sobre isso, considerando, obviamente, quando a criança não é mais bebê, que senão pode ter a morte, né, por sufocamento, mas, a criança acordou durante a noite, foi pra minha cama e ali ficou, ou ela já dorme ali, e quais são, o que você acha sobre isso, os benefícios e os malefícios que estão envolvidos sobre isso? Tá, ela deixou a última pergunta mais polêmica no final, né? Você vai ficar longe dessa, mas não deu certo. É polêmico esse assunto de cama compartilhada, mas eu gosto sempre de visar a segurança da criança. Então, eu quero estar perto do meu filho porque eu trabalho o dia inteiro, é o meu momento ali, isso é outra história. Vamos falar de segurança. E o que os órgãos competentes passam, né? Então, a gente tem cama compartilhada não deve ser feita no primeiro ano de vida da criança por questões de segurança. Todo mundo conhece uma história triste de algum acidente, de alguma coisa que já aconteceu. Então, por ser profissional da área, eu não posso levantar uma bandeira e falar, vamos fazer a cama compartilhada porque é linda, você vai ficar juntinho com o seu bebê, porque se acontece alguma coisa, a gente tem uma responsabilidade em cima disso. Então, eu gosto sempre de indicar o quarto compartilhado até o 6º mês de vida, porque o quarto compartilhado facilita muito, principalmente aquela mãe de cesárea, tem que ficar levantando. Então, você coloca lá um co-sleeper do ladinho da cama da mãe, o berço ali do lado, a gente quer ver se tá respirando, se não tá, se virou, se não virou. Então, compartilhar o mesmo quarto do bebê, ok. Isso significa você e o pai na cama e o bebê no quadradinho dele ali, certo? Por questões de segurança e até por questões também de uma autonomia de sono que a gente vai dando aos pouquinhos. Agora, falando das crianças maiores, que você falou, veio pra minha cama, acontece, é muito comum. Todas as crianças, principalmente quando aprender a andar, você vai estar na cama dela, vai acordar, e a gente escuta só os passinhos de madrugada, né? Então, a criança já tá com 2, 3 anos, seja que for, já não tem o risco, né, que tenha de um bebê pequenininho. E aí, compete muito a família querer fazer aquilo ou não. Eu gosto muito de focar no casal. A privacidade do casal dentro do quarto. Eu falo que quando a gente tem filho, nosso filho ele já domina a casa como um todo. Ele domina nós inteiro. Aí domina a cozinha, você chega na cozinha, copinho, pratinho, né? O banheiro, a banheirinha dele, a sala cheia de brinquedo. É ele. O casal, na minha opinião, ele precisa ter o ambiente dele, o quarto dele. Mas isso também é muito individual de cada mãe. Eu tô falando pra mim o que funciona, pra mim o que eu acredito. Então, assim,
é cada um no seu quadrado. Tem um estudo que mostrou pra gente que inclusive casais, homem e mulher, que são casados e dormem em quartos separados, têm uma qualidade de sono melhor. Só que a gente casa pra dormir junto, né? Mas na pesquisa que foi feita, esses casais que dormem separados, eles tiveram mais qualidade de sono do que quando estão dormindo juntos. Por quê? Quando você está dormindo junto, um ronca, o outro não ronca, um levanta, vai no banheiro, um mexe no celular, um tem o sono mais agitado, se mexe muito, aí o outro acaba acordando com o movimento. Então, se para nós adultos é benéfico cada um no seu quarto, eu estou falando de qualidade de sono, para as crianças é a mesma coisa. Uma criança que dorme no quarto dos pais, na cama dos pais, ele não tem um sono tão bom quanto o que dorme fora, no quarto dele. Aí você vai falar assim, não, mas o meu filho se dorme comigo na cama, dorme a noite inteira. Quando eu ponho lá no quarto dele, ele acorda a cada 2 horas. Então deixa eu te contar que ele não dorme a noite inteira. Ele tem os mesmos despertares, a diferença é que ele acorda, vê que você tá ali e ele volta a dormir. Então, na verdade, facilita para você não ter que levantar e ir até lá. Mas se você botar uma câmera filmando, se você pegar e ficar olhando, ele acorda de hora em hora, ou a cada 2, a cada 3, dependendo do ritmo que ele tá ali. Ele acorda, ele senta na cama, ele vê você, ele encosta em você, ele pega no seu cabelo, aí ele volta a dormir. Então ele não atrapalha o seu sono, porque você não precisa levantar. Mas não significa que ele dorme a noite inteira. Tá? Então, assim, cama compartilhada para mim, ela é individual, cada um vai fazer, a gente respeita o que cada um quer fazer, porém, existe um risco até 1 ano de vida, então a gente não indica fazer, indica o quarto compartilhado. E depois disso, na minha opinião, o casal tem que ter o quarto dele, e eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas aí cada um faz do jeito que tem que fazer, porque muitos casais, dentro das consultorias que eu pego, a gente percebe, a gente faz uma anamnese bem completa, então a gente entra um pouco na rotina e na intimidade ali do casal. A gente percebe que os que fazem cama compartilhada, eles estão um pouco desconectados, diferente não desconectou completamente, mas é diferente a ligação daqueles pais que estão, o bebê está no quarto e a mãe e o pai estão no outro quarto. Existe uma diferença ali. Então a gente consegue ver na prática que também tem uma diferença. Então assim, o casal se perder ali também no meio daquele caminho por causa de cama, e eu sei que tem mulher que faz cama compartilhada, porque inclusive não quer o marido encostando muito. Tem marido que também vai dormir na sala feliz que não tem que dormir com a mão. Você entende que tem várias particularidades? Às vezes eles querem isso. Eu já peguei uma família que me contratou, Gabi. O pai contratou. Porque ele queria tirar a cama compartilhada. A criança estava com 4 anos. Dormia na cama desde sempre. Ele não aguentava mais. Ele entrou em contato, querendo fazer a consultoria para tirar. Aí ele falou assim para mim, eu vou fazer um grupo e vou colocar minha mulher no grupo para, né, a gente acertar tudo e conversar. Ela me chamou no privado depois de 2 dias e falou assim, eu não quero tirar a cama compartilhada, não conta pra ele. Porque se eu tirar a cama compartilhada, ele vai querer voltar a dormir comigo e encostando em mim, eu não quero. Então ela estava usando aquilo ali para não ter... Então ela não queria fazer aquilo. E ele contratando porque ele queria a mulher dele de volta ali para ele, mas ela não queria voltar ali para ele naquele momento, entendeu? É bem delicado. Então por isso que eu falo, é muito particular. Então não dá pra gente falar assim, não faça, porque cada um tem a sua história ali, a gente precisa entender a fundo o que está acontecendo. Por que aquela cama existe? Por tanto tempo, por exemplo. Compreensível a cama compartilhada no começo, né? Que muitas vezes querem fazer, por mais que não seja o ideal, muitas famílias fazem porque a mãe quer estar perto do bebê, quer ver se está respirando, às vezes é um bebê que tem refluxo, ela quer estar olhando ali pertinho, tem várias coisas. Mas por que uma cama compartilhada com uma criança de 4, 5, 6 anos? Por que tanto tempo? Então a gente tem que olhar tudo com bastante cuidado. Perfeito, foi maravilhoso. Ah, Deixa suas redes sociais para as pessoas te acharem que, olha, maravilhosa. Aí vocês podem seguir no Instagram, é assessoria mamãe _instituto. Eu espero vocês lá. Dani, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada Gabi. por tudo, foi maravilhoso. Foi muito bom, viu? Adorei. Obrigada.